2023, a Maranata está completando 11 anos de existência. Somos uma pequena comunidade presbiteriana na região do Tiradentes, em Campo Grande. De forma privilegiada, nosso templo fica numa via movimentada, na Avenida Marquês de Pombal, a principal avenida do bairro. Essa via faz ligação importante com diversos outros bairros. Por ela, passam milhares de carros e ônibus, inúmeras pessoas todos os dias. Querendo elas ou não, acabam passando em frente ao nosso templo. Algumas delas fazem isso várias vezes no mesmo dia. Mas será que a maioria dessas pessoas consegue notar a nossa igreja? Será que elas conseguem enxergar o nosso prédio, o lugar onde estamos localizados? Será que elas sabem da nossa existência ou somos invisíveis para a maioria delas? Se a nossa igreja fechasse suas portas hoje, faria falta para as pessoas? Faria falta para o nosso bairro? Faria falta para as pessoas que moram ao nosso redor? Quem sentiria a nossa falta? Apenas os seus membros? E por quanto tempo? Em outras palavras, somos importantes para as pessoas? O que é que elas pensam de nós? O que é que elas pensam ao passar em frente à nossa igreja? O que é que elas pensam ao entrar pela primeira vez aqui, neste lugar? E o que é que elas saem falando daqui? O que a Maranata significa para as pessoas? Temos sido uma igreja relevante? Muito bem, nós estamos completando hoje, dia 22, 11 anos de existência. Hoje é o dia do aniversário da nossa igreja, da fundação, da organização da nossa igreja. E estamos completando 11 anos como igreja organizada. Semana que vem será o culto de aniversário com bolo para você comer, tá certo? Levar para casa para você comer. E quem está em casa assistindo aí, se vem semana que vem, ou senão vai só saber que tem bolo para o pessoal comer, né? Mas semana que vem nós vamos ter o nosso culto pessoal. Ainda estamos em período de muita gente viajando. Então a gente sempre faz ou no último domingo de janeiro ou no 1º de fevereiro, mas domingo que vem estaremos aí comemorando o aniversário da nossa igreja. Estivemos viajando essa semana. Domingo passado falei que a gente ia sair, de fato saímos daqui, passei, comprei um trem para nós comer, e depois de comer, colocar tudo no carro, pegamos a estrada, saímos daqui 10 da noite, chegamos em Jaú às 6h30 do horário de lá, 5h30 do horário daqui, já estávamos lá, e graças a Deus pela viagem. Foi diferente. Eu sempre viajo, sempre falo aqui que eu saio e volto e não vejo acidente. Dessa vez a gente viu alguns, né? E logo no início, porque quando já pegamos a estrada, logo aqui antes de Ribas, um acidente feio, não sabemos o que, né? Não sabemos o que, mas provavelmente eu acho que algum animal cruzou a estrada, um carro pegou, alguma coisa nessa direção, porque havia um carro destruído, mas eu não via mais nada, né? Mas graças a Deus fomos em paz, voltamos em paz, de forma tranquila, e Keila conseguiu passar na médica na segunda-feira de manhãzinha, foi ali a primeira a ser atendida, liberada do tratamento, curada em nome de Jesus. 10 anos se passaram aí e acabou, né? E a gente segue, e a gente louva a Deus por isso, né? Por essa parte, e depois nós seguimos viagem, fomos para Campos do Jordão, ficamos 4 dias lá e voltamos. Já tínhamos estado lá em outubro, então não tinha muito o que fazer, só tinha que comer, dormir, comer e passear um pouquinho só, mas foi muito gostoso o tempo que passamos lá, os dias, né? Muito bem, nós estamos trabalhando essa série, uma igreja relevante, e vimos até aqui sobre a importância de sermos uma igreja amorosa, uma igreja que ama as pessoas e que ama o Senhor. E falamos também semana passada sobre sermos uma igreja fiel ao Senhor. E hoje nós queremos falar sobre sermos uma igreja bíblica, a importância de sermos uma igreja bíblica. Se você trouxe a sua Bíblia e puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, eu quero ler do verso 12 até o verso 17 com você. Apocalipse 2, do verso 12 até o verso 17. .
Dessa vez eu não vou falar para você preparar o lombo, porque não há necessidade de preparar o lombo, nem de salgar o lombo. Mas talvez de abrir bem o ouvido, não? Apocalipse 2, o verso 12, a igreja de Pérgamo diz assim, o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aí eu destaco 2 frases, né? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, destaco daí de novo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Muito bem. Ao escrever a igreja de Pérgamo, Jesus tinha diante dos seus olhos uma igreja bem dividida. E fica claro a divisão. Primeiro, Jesus elogia essa igreja porque essa igreja, apesar do lugar onde ela está, o lugar onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, Jesus menciona isso 2 vezes, essa igreja permaneceu fiel ao nome do Senhor. Então, a primeira coisa que Jesus faz, como já mencionei aqui, Jesus está trazendo um elogio à igreja. É uma igreja que permaneceu fiel ao nome do Senhor, que não renunciou à sua fé em Jesus, mesmo quando Antipas, já vou falar sobre isso, mesmo quando Antipas foi perseguido, foi morto nessa cidade. Ou seja, uma igreja que permaneceu firme, uma igreja que permaneceu fiel, uma igreja que não renunciou ao nome do Senhor, mas permaneceu no Senhor. Porém, se existe um grupo dentro da igreja que está fiel, um grupo que permaneceu fiel ao Senhor, um grupo que perseverou no Senhor, por um outro lado, existe um grupo que se desviou. E aí Jesus escreve essa carta como uma crítica a essa turma e puxando a orelha dessa turma para que ela volte para o Senhor Jesus. Então existe um grupo que merecia uma crítica, uma admoestação aí da parte de Jesus. E aí Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e essa espada é aquela que sai da sua boca. Então Jesus abre a sua boca como uma advertência, para manifestar a verdade, para que essas pessoas então ouçam a voz do Senhor e voltem para o Senhor, para os ensinamentos da palavra de Deus, para os ensinamentos que os apóstolos e que o próprio Senhor tinha deixado, e não corram para doutrinas estranhas, para lugares estranhos. E aí Jesus menciona, como eu destaquei ali no texto em azul, Jesus menciona 2 grupos interessantes nessa igreja, e que a gente precisa entender quem são, o que significa isso. Primeiro, Cristo fala a respeito da doutrina de Balaão, né? Ou daqueles que seguem a doutrina de Balaão. E aí a gente precisa entender um pouquinho de história. Antes do povo entrar ainda na terra da promessa, o povo entra no livro de Josué. Nós temos os 5 primeiros livros escritos por Moisés, então Gênesis, Êxodo, Levítico. No livro de Números, o 4º livro conta a história desse personagem Balaão. E quem era Balaão? Balaão era um homem que vivia na região da Mesopotâmia. E ele era tido como um profeta de Deus. As pessoas olhavam para ele e enxergavam nele um profeta de Deus, porque ele demonstrava
através das suas atitudes e práticas, ser um homem de Deus ou ser um profeta, uma pessoa enviada da parte de Deus. Mas na prática, Balaão era um agoureiro. Na prática, ele era um encantador. Na prática, Balaão era um adivinho, que tinha um certo prestígio entre os midianitas, mas ele não passava disso. Era um adivinho, um agoureiro, um encantador, um mágico, que procurava manipular o sagrado para satisfazer o interesse das pessoas. Então as pessoas o procuravam, pediam algo para ele, e ele então manipulava de alguma forma, com magia, e fazia com que aquelas pessoas achassem que ele era um profeta, um homem enviado da parte de Deus para satisfazer ou para abençoar aquelas pessoas. Bom, nessas condições, um rei, o rei de Moabe, chamado Balaque, procurou Balaão, porque o interesse de Balaque era que o povo de Deus, que perambulava ainda pela terra, que esse povo fosse amaldiçoado. Então o intuito, o desejo de Balaque, rei de Moabe, era amaldiçoar o povo de Deus. E então ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que não tem como você amaldiçoar aquele que é abençoado. Não tem como você lançar uma palavra de maldição contra alguém que é abençoado pelo Senhor. Então, por mais que Balaão quisesse amaldiçoar, o povo de Deus era ainda mais abençoado pelo Senhor. Então, não vendo sucesso, não tendo resultado em amaldiçoar o povo de Deus, o que Balaão fez? Balaão contratou jovens formosas de Moabe e de Midian. Então as moabitas e as midianitas, ele contratou, pagou jovens formosas para seduzirem os jovens de Israel e levá-los a cometer imoralidade sexual. Então, já que eu não posso lançar uma palavra de maldição e esse povo ser amaldiçoado, eu posso fazer com que os jovens sejam enredados por essas moças belas, formosas, e eles então sejam levados para a imoralidade sexual. Mas não é só para ter atos sexuais com as midianitas ou com as moabitas, mas eles também eram levados para a adoração aos deuses de Moabe. Então eles não apenas se envolviam sexualmente, mas eles passaram a adorar, a sacrificar aos deuses de Moabe. Então havia prostituição com as filhas de Moabe e sacrifícios aos deuses de Moabe. Balaão, então, como diz aí a carta escrita por Jesus à igreja de Pérgamo, ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que eles comessem coisas sacrificadas, comidas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E foi dessa forma que Balaão então introduziu o culto aos ídolos dentro do povo de Deus. Eles então começaram a cultuar outros deuses, ídolos, devido a essas ciladas, essas artimanhas de Balaão, e esse povo então que foi levado, esses jovens que foram induzidos a cultuar esses deuses, a sacrificar a esses deuses. Bom, alguns membros da igreja de Pérgamo, além das doutrinas de Balaão, também estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas já foram mencionados na igreja de Éfeso, vimos isso há 2 domingos, e eles são mencionados aqui também. Agora deixe-me explicar quem são os nicolaítas. No início da igreja, em Atos capítulo 6, nós temos a eleição dos primeiros diáconos. Diz que houve uma contenda entre viúvas dos hebreus com as dos gentios, porque umas estavam sendo servidas, a outras não, umas tinham assistência, outras não. Então elas começaram uma discussão dentro da igreja. E aí então houve uma proposta. No verso 3 diz: irmãos, escolham entre vocês homens de Deus, de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. E a gente passa essa tarefa para eles. Então os apóstolos entenderam que eles tinham que orar e pregar a palavra, e um grupo específico seria responsável pela assistência, por servir as mesas. Então surgem os diáconos. E aí no verso 5 diz que tal proposta agradou a todos, então escolheram. E aí tem os nomes: Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, interessante que o primeiro e último tem menções. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. E com Nicolau também tem menção. Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Esse Nicolau, com o tempo, ele era pagão, voltou-se para o judaísmo, converteu-se ao judaísmo e depois converteu-se ao cristianismo. E quando ele se converteu ao cristianismo, tempos depois, mesmo sendo diácono, líder da igreja, escolhido, um homem cheio de Deus, de sabedoria, bom testemunho, cheio de espírito, mas com o tempo, esse Nicolau achou que as práticas que ele tinha antes, essas práticas também podiam ser introduzidas dentro da igreja. E do paganismo da onde ele veio, ele entendeu que a prática de imoralidade sexual ou os cultos onde tinha, é ruim às vezes até falar, mas prostitutas cultuais, mulheres que estavam ali para servirem através do seu corpo, e homens participavam de cultos pagãos, greco-romanos, mas participavam desses cultos onde havia muito sexo, e nesse sexo, nessa relação sexual, eles cultuavam aos seus deuses. Nicolau achou que a igreja também podia ter exatamente isso, que dentro da igreja também podia existir esse tipo de prática, mulheres que seriam prostitutas cultuais, e ali através dos seus corpos servindo a Deus, e os homens então tendo relações com essas mulheres, e através dessas relações também servindo a Deus, aquilo que seria um culto de fertilidade na cultura greco-romana. Nicolau então foi introduzindo isso dentro da igreja, e os seguidores, os homens que entenderam que essa prática poderia também estar dentro do cristianismo, foram chamados de seguidores de Nicolau, ou chamados de nicolaítas. Então, quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, dentro dessa igreja, nós tínhamos um grupo fiel ao Senhor, um grupo que permaneceu junto de Deus, fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, fiel às instruções dos apóstolos, mas nós temos um grupo que já estava adorando outros ídolos, comendo carnes sacrificadas a outros deuses, a deuses estranhos, e misturando a fé cristã com magia, além também de práticas sexuais ilícitas em nome de Deus, promovidas aí pelos nicolaítas. É esse o contexto, é isso que Jesus está apontando aqui, que estava acontecendo dentro da igreja de Pérgamo. Bom, mas tudo isso estava acontecendo porque a igreja estava num contexto, ou numa cidade, que era tida como a cidade mais idólatra do Império Romano. Pérgamo era a cidade mais idólatra da Ásia. E Pérgamo, quando Jesus menciona por 2 vezes onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, é porque essa cidade possuía o templo ao deus Zeus, essa cidade possuía o templo à deusa Roma, essa cidade possuía o templo ao imperador, onde eles cultuavam o imperador, a figura viva do imperador, e não um imperador morto, mas o próprio imperador que estava ali reinando sobre Roma. Essa igreja tinha um templo gigante atribuído ao deus Esculápio, que é o deus da medicina, né? Até hoje, Esculápio, a figura de Esculápio é uma serpente, né, envolta num bastão. Então esse Deus era adorado, era o Deus que curava as enfermidades, era o Deus que curava os doentes. Então o Deus Esculápio era adorado nessa cidade, que era um centro médico famoso. Então havia aqui neste lugar muita idolatria, existia neste lugar muitas pessoas servindo a muitos deuses, e a igreja então, ao invés de influenciar essa sociedade, estava sendo influenciada pela sociedade, e passou então a cultuar outros deuses, ou alguns dos seus membros começou a entender que outros deuses também poderiam ser inseridos, outros deuses também poderiam participar dos cultos, eles poderiam inclusive
através dos seus corpos, em atos sexuais, adorar a este Deus, porque talvez Deus também se agradaria desse tipo de celebração, desse tipo de culto. Devido ao contexto histórico, parte da igreja de Pérgamo deixou-se envolver pelo paganismo, entregou-se a esses outros deuses, aos sacrifícios pagãos, a práticas sexuais imorais em nome de Deus, ao misticismo. E por que isso? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra. Oséias capítulo 4, no verso 6, diz que o meu povo está destruído, porque lhe falta o conhecimento, lhe falta entendimento. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque se existem ensinos complicados lá atrás na igreja de Pérgamo, também existem ensinos complicados, estranhos na igreja de hoje. Antes de eu analisar alguns ensinos estranhos que estão afetando a igreja hoje, eu preciso falar com você que a minha intenção aqui não é generalizar. Para você que está aqui, para você que está em casa, a intenção não é generalizar. Nós temos nos dias de hoje muitas igrejas que são firmes, que são fiéis, igrejas que são bíblicas, que permanecem na palavra e tudo que fazem se voltam para a palavra, para ter o entendimento da palavra. Mas infelizmente essa não é a prática comum em todas as igrejas. Nós temos hoje muitas igrejas que estão distantes da palavra de Deus, e muitas igrejas com ensinamentos totalmente estranhos, totalmente diferentes. E a minha intenção aqui não é criticar a igreja A, B ou C, mas a minha intenção aqui é abrir os olhos, abrir os seus olhos e daqueles que estão em casa, para que a gente possa entender, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo nos nossos dias e tomarmos muito cuidado, para que a gente não seja levado para um lado ou para o outro, mas que a gente esteja firmado na palavra, para que a gente esteja centrado na palavra, convicto do ensino da palavra de Deus. A igreja evangélica, nessas últimas décadas, cresceu monstruosamente em nosso país. Nós tivemos o maior crescimento numérico da história, mas também nunca demonstrou tamanha fragilidade e tamanha imaturidade. Nós temos uma igreja que cresceu muito, a quantidade de evangélicos na década de 80, na década de 70, década de 80, saltou e muito na década de 90, depois nos anos 2000, 2010, assim por diante. Nós temos saltos, crescimento expressivo, mas ao mesmo tempo temos uma igreja imatura, uma igreja frágil nas Escrituras. E por quais motivos? Eu quero destacar pelo menos 2 motivos aí, por que há essa fragilidade, essa imaturidade na igreja. Primeiro, porque nunca foi tão fácil ser pastor e abrir uma igreja como é nos nossos dias. Nunca foi tão fácil. O que é preciso hoje para abrir uma igreja? Tá certo? Primeiro, não é preciso nada. Não é preciso nada. Tendo um dinheiro, um local para começar, para pagar um aluguel ou coisa nessa direção, é simples. Pega um barracão, pega um salão, pega uma salinha, pega ali e ali começa. Tem algum custo? Talvez o aluguel, alguma coisa ali, mas nada. Se a pessoa tem o salão, ela tem a própria, acabou. Ah não, mas ela quer ser organizada a igreja, ser reconhecida, ter CNPJ, ok, qual é o custo disso? Sei lá, R$200 hoje? 100 e poucos reais, R$200. Ela precisa apenas ter um estatuto, escrever um estatuto, coletar assinaturas, eleger uma diretoria, registrar isso num cartório, o gasto que ela vai ter de registro no cartório, registrar a ata, registrar o estatuto, acabou. Ela consegue o número de um CNPJ, ela consegue, acabou, é simples. Qual o custo? Qual o gasto? Mínimo, irrisório, é muito simples. E o que precisa para a pessoa ser pastor hoje? Nada. Ela precisa dizer assim, bom, não gosto mais dessa igreja, agora eu sou pastor. Simples assim. Agora eu vou abrir uma igreja para mim,
Deixa eu ver que nome que eu quero colocar. Eu escolho um nome que soe legal, que soe bonito, né? E abro ali um lugar, coloco uma placa, começo a cultuar, chamar as pessoas, algumas pessoas entram, eu começo a pregar e simples. É só isso. Essa facilidade que existe, porque não existe nenhum setor, não existe nada que fiscalize, que vistorie, que dê uma... Não tem nada, não há nada. Não há nada, absolutamente nada. Essa facilidade faz com que haja na igreja imaturidade, faz com que haja na igreja essa coisa banal que muitas vezes nós vemos. Hoje, talvez algumas pessoas, se fossem perguntadas qual é a sua religião, até mesmo nós alguns vão dizer assim, eu sou cristão. Tá certo? Porque é um grupo maior, sou cristão. Alguns vão dizer assim, eu sou protestante. Aí quando a pessoa fala, eu sou protestante, eu estou me referindo a uma igreja tradicional histórica. Né? Eu falo que eu sou protestante, porque daí as pessoas não... Porque quando eu falo eu sou evangélico, eu faço parte de uma gama de igrejas conhecidas e igrejas totalmente desconhecidas. É uma infinidade de igrejas, uma infinidade de nomes e uma infinidade de pastores. Então, para muitos, talvez, há uma vergonha de dizer que eu sou evangélico. E para mim ainda é mais complicado, porque eu não sou só evangélico, eu sou pastor. E quando você vai fazer lá o cadastro numa loja, ou vai fazer alguma coisa, a pessoa pergunta para você, qual é a sua profissão? E você fala talvez com muita tranquilidade, eu sou professor, sou professora, eu sou funcionário público, eu sou policial, eu sou bancário, aí você diz qual é a sua profissão. Agora, eu tenho que abrir a minha boca para dizer assim, eu sou pastor. E não é de ovelhas, lá do campo, da roça. Eu sou pastor evangélico, porque é essa nomenclatura que se utiliza, tá certo? Ou ministro do evangelho, é o termo utilizado juridicamente, ministro do evangelho, que é algo mais bonito, né? Mas a gente normalmente, ao preencher uma ficha, coloca lá pastor evangélico, ou pastor protestante, que queira colocar, mas é pastor. E pelo fato de colocar, por exemplo, que eu sou pastor, eu não tenho crédito. Né? O ano passado, quando fomos pegar o carro e financiar um pedaço do carro, o carro não passou no meu nome. Eu fui lá, vi o carro, escolhi o carro, andei no carro, é esse carro, beleza. Vamos fazer a ficha? Fizemos a ficha, escrevemos lá, preenchemos. Vamos analisar, mas não passa. Por quê? Porque é pastor. Mas qual é a parcela? Qual o valor da parcela? Você acha que a parcela é um montante gigante? Não, é R$300. Então, como pastor, eu não podia financiar para pagar uma parcela de R$300. Mas, graças a Deus, eu sou casado com uma professora, né? E aí o carro passa o nome dela. Dá para entender isso? Mas por que não passa? Porque os pastores não são tão pastores assim. E se os pastores não são tão pastores assim, imagina os membros desses pastores. Porque os pastores, numa boa parte dos pastores, por isso que eu falo, não posso generalizar, porque existem igrejas sérias, onde existem faculdades, onde existem seminários, onde existe formação, e eles passaram por todo um processo para estar ali à frente daquela igreja, mas existem muitos pastores que são pastores da noite para o dia. Eles dormiram sem ser e acordaram pastores, ou acordaram sem ser e tornaram-se pastores à noite. Ou seja, de um momento para o outro, eles se viram à frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, se tornaram pastores de um rebanho. E aí, pastores sem nenhum tipo de preparo. Ao que Jesus diz, pergunta, né? Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Ou seja, se as pessoas que são cegas procuram pastores para serem orientadas, mas esses pastores não têm discernimento, sabedoria, conhecimento para instruir essas pessoas, ambas cairão num buraco. Infelizmente, essa é a situação.
Então, quando nós olhamos para muitos pastores hoje, são pastores que não têm nenhum tipo de formação, nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de base bíblica, de conhecimento. Estão ali exercendo uma função, se auto-intitularam pastores, existem outros títulos usados, mas não tem nenhum tipo de preparo ou formação. Quando a nossa igreja, por exemplo, foi reformada em 2016, e nós mudamos o púlpito, que era ali na lateral, nós fizemos esse púlpito novo aqui. As pessoas que construíram aqui, né, esse púlpito, que fizeram essa reforma, que passaram todo o cabeamento de som de lá para cá, eram pastores, era um pastor, era um bispo e era um apóstolo. Né? Quando eu os contratei por serem pedreiros. Mas quando eles chegaram aqui, começaram a trabalhar, e aí a gente vai conversando, porque foram dias, foram semanas de obras aqui, e aí a gente vai conversando, aí um é apóstolo, o outro é bispo e o outro é pastor. E eu me lembro claramente de um dia que estava passando aqui a fiação, e aí enroscou, não dava certo, não chegava a fiação, ou seja, estouramos tudo aqui para passar a fiação não conseguia chegar. Por um erro deles aqui, no fechamento, a medusa não conseguia chegar, a fiação lá da mesa não conseguia chegar aqui no palco. E aí o apóstolo chegou para mim e falou assim: pastor, precisamos que o senhor ore. Eu falei: mas eu orar? Cara, você é apóstolo, né? Você está mais perto de Deus do que eu só sou um simples pastor, você é apóstolo, né? Ou seja, o cara nunca estudou, nunca se formou, nunca nada, mas de repente ele abriu uma comunidade, e aí, como outros estavam ali com ele, e para diferenciar do pastor, colocou outro que era um pouquinho melhor que o pastor, chamou ele de bispo, e ele, para estar acima dos demais, se auto-intitulou apóstolo. E eu fui, inclusive, depois que eles terminaram a obra aqui, eu fui pregar na igreja deles, uma igreja minúscula, lá no Aero Rancho, uma igrejinha pequenininha, mas ele é o apóstolo daquela comunidade, daquela igreja, e tem os seus bispos e pastores que estão ali servindo naquela comunidade, mas todos eles sem nenhum tipo de formação, nenhum tipo de preparo. É esse tipo de situação que a gente tem diante dos nossos olhos. Então hoje, quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, nós temos uma infinidade de igrejas e uma infinidade de pastores, mas muitas igrejas com pastores sem nenhum tipo de preparo, e muitas pessoas que estão sendo levadas de um lado para o outro, de uma semana para outra, por mensagens totalmente diferentes, porque não há preparo, não há conhecimento para aquilo. Essa é a situação vivida por hoje. Então, quando eu olho para a igreja, não generalizando, mas quando eu olho para a igreja, eu tenho que ter isso diante dos meus olhos. Eu tenho que ter isso de uma forma muito clara. Esse é um dos principais fatores que ocasionam uma superficialidade na palavra de Deus, no entendimento da palavra. As pessoas não se aprofundam, não tem, porque não tem quem está acima delas com entendimento e sabedoria para que possa trazer ensinamento para essas pessoas. Mas existe também um outro fator responsável pela falta de maturidade na palavra, que é o interesse de fazer a igreja crescer a qualquer preço, cedendo à tentação aí de números, adaptando a palavra aos interesses dos ouvintes. Ou seja, o objetivo é que a igreja cresça, que a igreja tenha muita gente, e para ter muita gente eu prego aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu prego aquilo que as pessoas estão desejosas de ouvir, eu massageio o ego, eu faço com que essas pessoas sejam, elas são o centro, elas são o foco, elas são a razão. O que é que você quer que eu pregue? Qual é a mensagem que você quer que eu traga ao seu coração? Então, as mensagens são trazidas, os cultos são cultos de autoajuda, onde as pessoas têm os seus egos massageados, e ali elas são não alimentadas, elas não são fortalecidas pela palavra, mas algo raso é lhes dado para que elas possam passar a semana, para que elas possam sobreviver os próximos dias e voltar no próximo domingo com mais sede, com mais fome, para que mais um pouquinho seja dado para elas, mas algo muito superficial, uma palavra apenas que é trazida para satisfazer as pessoas e satisfazer o ego de pastores que têm ânsia de crescimento. Então, por causa dessa ânsia de crescimento,
o despreparo dos líderes, a igreja é alimentada de qualquer maneira, mas é uma palavra que agrade aos ouvidos, aos corações daquelas pessoas que estão ali. Mas algumas outras coisas são interessantes de destacarmos aí com relação à igreja de Pérgamo e à realidade que nós temos hoje. Primeiro, eu falaria sobre a prática da magia. Isso estava presente em Pérgamo e está presente nos dias de hoje também. A palavra de Deus tem se tornado numa espécie de manual de ritual mágico. É utilizada como amuleto, como fetiche. Quando você ouve, por exemplo, alguém dizer o seguinte: mas eu tenho a minha Bíblia lá na estante, ou lá no rack de casa, ou lá no meu criado, eu deixo a minha Bíblia aberta no Salmo 91. O que há de diferente no Salmo 91 que eu não posso abrir no Salmo 84, por exemplo? Por que tem que ser aberto no Salmo 91? Porque lá está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás ao Senhor. O Senhor dará ordem aos teus anjos a seu respeito. A flecha que voa, a seta que não sei o que, isso não atinge, praga nenhuma chega na minha tenda. É por conta disso, Mas se você deixar a Bíblia aberta, vai acontecer o quê? Isso é amuleto. É utilizar a Bíblia como amuleto. Isso é um fetiche. Hoje nós temos a figura do pastor mágico nos púlpitos. Eu vou ler duas coisas aqui para você. Uma eu peguei de um folheto distribuído na cidade, que diz o seguinte: um folheto, ainda nos dias de hoje tem: sessão espiritual de descarrego. Se você é vítima de um encosto de vícios, doenças, miséria, separação conjugal, venha receber a libertação na prece do descarrego, aonde Deus, que é o Pai das luzes, vai iluminar seus caminhos. Você receberá gratuitamente a rosa do descarrego. Coloque-a num ambiente onde existe um encosto, para que a maldição seja quebrada. Participe também da campanha da arruda contra os maus espíritos na última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com arruda, uma oração forte, muito forte para a sua vida. Sexta-feira, às 15 e 19h30, e aí tem o nome da igreja, o endereço. Nós vivemos então num ambiente místico, mágico, símbolos com sentido de fetiche, arruda, rosa, nos rituais, encosto, descarrego, sexta-feira. Essa mesma igreja na televisão anuncia da seguinte forma, uma outra coisa, né? Venha receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com uma fita vermelha, venha na próxima semana receber uma fita azul, em que está escrito: persegui os inimigos e só voltei depois que os esmaguei. Olha que mensagem bonita para colocar na fita. Venha, pois no domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas. Largue a fita do Senhor do Bonfim, dos Santinhos, e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. É isso que está presente nas igrejas hoje. Então, o que temos? Magia. Então, a sal grosso, a arruda, a rosa, óleo ungido, água ungida, né? Você que está aí me assistindo, pegue um copo d'água, coloque em cima. Hoje está mais difícil de colocar em cima da TV, não está mesmo? As TVs estão mais finas. Então coloque na frente da TV, que eu vou orar, aí depois você vai beber essa água. Né? Aí quando você entra na igreja católica, nós tivemos em Campos, e aí nós entramos lá na igreja católica, logo quando você entra, no pilar está lá, água benta. Então na igreja católica tem água benta, e na igreja evangélica tem a água orada. Então eu oro e a água, agora você vai tomar, o que vai acontecer? O que a água era antes, o que a água se tornou agora?
Então as pessoas são levadas a isso, a água, a sal, a rosa, a arruda, né? Elementos. Ou se não, citei hoje pela manhã, lembro uma vez que cheguei na casa da minha mãe tinha ido numa igreja, e ela recebeu ali na igreja um saquinho com suco de uva, né? E aí eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, o que é isso aqui, mãe? O que é esse suco de uva aqui dentro? O que é esse suco aqui dentro desse saquinho, né? Amarrado com uma fitinha, o que significa isso daqui? Ela falou, eu fui na igreja e esse é o sangue do Cordeiro. E eu falei, qual é a finalidade disso? Não, é passar nos umbrais das portas, porque daí quando você passa isso nos umbrais da porta, nada de mal entra na sua casa. Ou seja, você passa nos umbrais da porta e fica do lado de fora. Porque se você entrar, como nada de mal vai entrar em casa? Imagina, queridos, seria muito fácil, né? Até a nossa igreja não precisaria de sistema de monitoramento. A gente pega, passa ali na porta e beleza. Não precisa nem trancar o cadeado, não precisa de sistema de monitoramento, não precisa de câmera, não precisa de alarme, mais nada. Passa ali na porta, e por quê? Porque eu passei o sangue do Cordeiro. E eu falei, mas mãe, isso daqui é suco. Isso é suco de uva, isso daqui não é o sangue do Cordeiro. Não, mas o pastor diz que isso é o sangue do Cordeiro, que tem que passar nos umbrais da porta. Eu falei, mas mãe, e o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz, não vale de mais nada? Ou seja, eu preciso agora de um suco de uva sendo passado na porta da minha casa para me proteger de alguma coisa? Eu preciso de uma rosa ser colocada ali no canto, na sala da minha casa para atrair maus espíritos? Eu olho para tudo isso e me espanto, porque a igreja se libertou disso através da reforma protestante, se libertou disso, e agora com o tempo a igreja começou a voltar para esse tipo de prática, esse tipo de situação, esse misticismo, esse secretismo, sabe? Você olha para isso e fala, meu pai, aonde nós vamos parar? Então existe tudo quanto é tipo de coisa, existe um comércio muito grande em cima de tudo isso. Lembro de uma vez, eu e a Keila estávamos em Ourinhos e fomos numa igreja visitar. Não era a nossa igreja, e lógico, graças a Deus por isso, mas nós fomos lá num culto, era um sábado, fomos visitar, e de repente estava uma cruz ali na frente, era um culto de sábado, achamos que era culto de jovem, estava uma cruz ali na frente, e aí tinha um manto pendurado naquela cruz, e aí as pessoas estavam, aí o pastor em determinado momento falou, você que veio semana passada, e passou e tocou no manto aqui de Jesus, né? Agora é um manto, e aí falou a cor, era a cor diferente da semana anterior, então não era a fitinha, era o manto. Agora queremos convidar você também virá aqui à frente, e você que está enfermo passará a sua mão e tocará no manto aqui da cruz, e você será curado de todas as suas enfermidades, e assim por diante. E as pessoas começaram a ir lá na frente para passar a mão naquele pano, para retornar para o seu lugar, e aí eu e a Keila pegamos e caímos fora naquele momento. Queridos, é todo um tipo de ritual, um misticismo, uma situação que entrou dentro da igreja e que tem entrado dentro de muitas igrejas. Isso é um perigo, é magia, é prática de magia. Outra coisa que eu preciso falar também, um outro problema gerado pela superficialidade da palavra, que estava presente em Pérgamo e presente na igreja hoje, é a veneração a ídolos. E aí eu não estou falando de imagens de escultura, aí eu estou falando de pessoas que são colocadas num determinado lugar, que esse lugar não existe. Esse lugar não existe. Nos dias de hoje nós temos muitos pastores ou cantores de sucesso, com fã-clubes, e isso é um perigo. Nós temos no nosso país uma pastora chamada Helena Tanuri. Helena é pastora da Igreja Batista da Lagoinha, cantou no Diante do Trono há muitos anos. Ela, o seu marido, e hoje ela é pastora. E a Helena, ela tem uma prática que é não tirar fotos com as pessoas. Se um dia eu trouxesse ela aqui e você falasse, Helena, tira uma foto, quero tirar uma foto com você, ela não gosta disso. Pelo menos essa era a prática dela, eu acho que continua. E por quê? Porque as pessoas idolatram. E eu já vi vários vídeos dela dizendo, tira uma foto. Ela falou, por que tirar uma foto comigo? Tira uma foto com o baterista, tira uma foto com o tecladista, tira uma foto com o cara que está lá trabalhando na câmera, tira uma foto, né, com o pessoal que abriu a porta ali para você, porque essas pessoas, qual a diferença dessas pessoas e eu? Elas estão aqui para servir ao Senhor e eu estou aqui para servir ao Senhor de igual modo, não há diferença nenhuma, né? E ela até fala, num dos vídeos que eu assisti dela falando sobre isso,
Ela até fala, ela falou, hoje eu estou em pé, mas se um dia eu cair, a primeira atitude sua, você vai lá no seu Instagram e exclui essa foto. Porque você não quer colocar lá no seu Instagram uma foto com uma pessoa que caiu na fé. Mas qualquer pessoa está sujeita a cair. Somos homens, mulheres, naturais, carnais, normais. Mas as pessoas idolatram. Então existe uma idolatria hoje dentro da igreja. Alguns pastores, pastoras, alguns cantores, há uma idolatria muito grande. Isso é um perigo. Isso é um perigo e a gente tem que tomar muito cuidado, né? De pastores se colocando numa posição que eles não devem ter. Não é deles, não pertence a eles. Não pertence. Eles estão tomando uma posição ou se colocando num pedestal que não lhes pertence. São ídolos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu ter consideração por alguém, eu ter respeito por alguém, admiração por alguém, porque ele prega muito bem, porque ele tem uma palavra muito bem elaborada, muito bem conduzida, porque ele canta muito bem, gosto dos seus louvores, é uma coisa. Eu gostar daquela voz, eu gostar da sua ministração, eu admirar a sua forma, a sua simplicidade, a sua forma, a sua leveza, a maneira como ele conduz a adoração, é uma situação. Agora, a partir do momento em que eu coloco aquela pessoa num lugar em que ela não deve estar, isso é idolatria. E é um perigo, e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E em terceiro lugar, também existe nos dias de hoje uma entronização de Satanás muito grande. Existem muitas igrejas onde se fala mais do diabo do que em Deus, onde se prega mais sobre o diabo do que de Deus, onde se ora ao diabo, onde se começa o culto falando com o diabo, onde o diabo se torna o personagem principal, onde o diabo tem vez até mesmo para ser entrevistado e para saber o que está acontecendo, o que ele está fazendo ali. Já me perguntaram, pastor, o que aconteceria se manifestasse um demônio na igreja? A gente repreende em nome de Jesus e manda o demônio ir embora. Eu não vou trazer aqui à frente, não vou colocar o microfone na boca dele e perguntar o que ele está fazendo na vida daquela pessoa, porque eu já sei o que ele veio fazer na vida daquela pessoa. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, ele não tem outra finalidade. Não me interessa saber qual é o seu nome, não me interessa saber qual é o plano maquiavélico, diabólico que ele está fazendo para destruir aquela pessoa, isso não me interessa. Interessa para mim é que ele saia em nome de Jesus e deixe aquela pessoa em paz. Ou seja, ele não tem vez, ele não tem espaço, e talvez por não ter vez, não ter espaço, ele não se manifesta. Vai se manifestar onde ele se torna o centro das atenções. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, onde o Satanás é entronizado e é mais reverenciado do que o próprio Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. E isso estava presente em Pérgamo e está presente nos dias de hoje em muitas igrejas. Diante disso, o que eu quero terminar falando com você? Quais são as implicações práticas de tudo isso? A primeira coisa é que você se volte inteiramente para a palavra de Deus. Para sermos uma igreja bíblica, a primeira coisa, a gente tem que ter amor por isso daqui. Eu preciso ler isso daqui, estudar, amar, desejar, conhecer, me aprimorar. Não tem como ser uma igreja bíblica se eu não leio a Bíblia. Você é chamado para ler a Bíblia, para voltar-se para a Bíblia, para estudar a Bíblia. E a Bíblia tem que ser a única regra de fé e prática. É ela a base, é ela a minha instrução, é a palavra de Deus. Ou seja, diante daquilo que é pregado, independente se sou eu ou qualquer pessoa aqui, ou qualquer palavra que você possa ouvir, quando você ouvir a palavra de qualquer pregador, qualquer profeta, qualquer ministro, qualquer pessoa, a primeira atitude sua é saber se está aqui, se é palavra de Deus, se está na palavra de Deus, se é vontade de Deus. É isso daqui que eu preciso ter primeiramente na minha vida. É a Bíblia. Ela tem que ser a regra, a instrução, a direção para a minha vida.
Ou seja, hoje existem muitas pessoas ouvindo muitas coisas, mas elas não estão se voltando para a palavra de Deus para saber se é isto mesmo que está escrito na palavra de Deus. Porque eu posso pegar um versículo e utilizar esse versículo fora do contexto, com pretexto, para levar você para onde eu quiser. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeiro, eu preciso me voltar inteiramente para a palavra de Deus. E aí, diante das coisas que estão sendo ensinadas hoje, eu preciso ver, está na palavra de Deus? Então se eu chegar aqui na terça-feira e falar, irmãos, temos a terça da esperança, eu quero que você venha porque nós vamos fazer uma oração forte, com arruda e não sei o que lá, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, então deixa eu ver, aonde está na palavra de Deus, que existe oração forte, com arruda para determinado tipo de coisa. É isso que eu preciso saber. Diante de, não, você vai receber um óleo, não sei das quantas, onde está na palavra de Deus? Você vai tomar a água, onde está na palavra de Deus? Porque eu preciso saber aqui. Ou seja, não adianta, hoje existem tantos elementos, é óleo consagrado, é pedras do Sinai, águas do Jordão. Para que a água do Jordão? Qual a diferença da água do Jordão para a água do Guariroba ali na frente? Qual a diferença? O que há de mágico no Jordão? O que a água do Jordão faz? Sabe, algumas coisas, não, mas esse óleo eu trouxe de Israel. E qual o problema? Qual a diferença do óleo de Israel para o óleo da Grécia, para o óleo da Espanha e para o óleo de soja, soia, lisa que você compra no mercado? Qual a diferença? Qual é a diferença? Qual é a... Não, mas esse daqui eu trouxe... Qual a diferença, queridos? O que o óleo de lá faz que o óleo daqui não faz? O óleo de lá cura... Porque se fosse assim, é muito fácil de resolver muita coisa. Já na Bíblia estaria escrito, e a gente compraria de lá, que evitaria muitos problemas, e facilitaria muito a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado em muitas igrejas, e eu preciso trazer isso para a minha vida. Está na palavra de Deus, tem base na palavra de Deus, está sendo ensinado na palavra de Deus, então tome muito cuidado. Cuidado com muitos pregadores, cuidado com muitas mensagens, cuidado que são mensagens às vezes gostosas de ouvir, massageiam, são mensagens, sabe, mas tome muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Olhe para a palavra de Deus e veja se tem base na palavra de Deus. Você tem que buscar na palavra de Deus. Segunda coisa, adore só a Cristo. Adore só a Cristo. Nenhum homem, nenhum personagem deve dividir a glória e o culto que pertence só a Ele. E isso eu falo com muito temor e tremor, por ser pastor. Exatamente por ser pastor. Padres, pastores, cantores são servos. Nós somos servos. Nós somos instrumentos, nada mais que isso. Eu posso pregar e você pode falar assim, mas que palavra? Mas a palavra não é minha. Você tem que entender que a palavra, primeiro, não é minha. A palavra é de Deus, primeiro pertence a Ele. Segundo, se eu estou tendo capacidade de ensinar você, instruir você, essa capacidade não é minha. Esse dom não é meu, não nasceu comigo, Deus é quem deu. Se existe um dom, foi dado por Deus. Se existe uma unção, foi dada por Deus. Se existe uma capacidade, uma intelectualidade, uma capacidade, eu sou versado nisso, isso foi Deus quem me deu. E se por acaso a palavra está alcançando o seu coração e você está entendendo aquilo que eu estou pregando, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que fala ao seu coração, então não sou eu. E eu tenho que sempre entender isso na minha vida. Por mais que alguém elogie, ou alguém chegue dizendo, pastor, que palavra, ok, dentro de mim eu tenho que ter muito claro, isso não é para mim, a glória não é para mim, o louvor não é para mim, a pessoa tem que entender isso e eu tenho que entender isso não é para mim. Porque a partir do momento que você fala isso, é uma ação, você pode até falar numa boa ação, numa boa atitude,
Mas o diabo utiliza exatamente isso para inflar ego e nos colocar num pedestal que não é nosso. A glória não é nossa, de nenhum pastor, de nenhum pregador, a glória é dele, o louvor é para ele, é tudo para ele, é voltado para ele, é para que você chegue aos pés dele, para que você se renda aos pés dele, não aos nossos. E isso tem que ficar sempre muito claro, principalmente diante dos meus olhos, isso tem que ficar claro, e diante dos seus também. Não idolatre pastor. Você pode ter preferências, mas não idolatre. Eu gosto da mensagem do pastor tal. Nossa, como eu gosto quando o pastor tal prega. Nossa, eu entendo tudo aquilo que ele fala. Ok, você pode ter preferência, você prefere muita coisa. Você prefere um determinado mercado, você prefere determinado cantor, você prefere determinado estilo de música, você prefere determinado filho. Você tem suas preferências. Então você fala, não, eu também prefiro pastor A, pastor B, presbítero A, presbítero B. Ok, você ter preferências, mas não idolatre. Não nos coloque num pedestal que não é nosso. Não nos atribua algo que não é nosso, é do Senhor. Então é algo que eu sempre tenho que tomar muito cuidado da minha vida. E algo que você também precisa ter muito cuidado diante dos seus olhos. Não coloque o pastor no lugar em que ele não está. O pastor não está acima de você, no sentido de que ele tem que, eu preciso da bênção, da permissão do pastor. Não, você não precisa. Você, por exemplo, chegar em mim e dizer, pastor, olha, o senhor não vai me ver aí nas 2 próximas semanas, que a gente vai viajar, vamos para a praia, ou vamos para determinado lugar, vou ver a família, então a gente vai estar viajando. Ok, você comunicar é uma coisa. Pastor, eu vim aqui porque eu estava querendo viajar, mas eu preciso da sua bênção, eu preciso saber se eu posso viajar. Queridos, isso não. Quem sou eu? Quem sou eu? Pastor, eu estou pensando em trocar a casa, mas eu queria que o senhor orasse, o senhor desse a sua bênção, para eu saber se eu posso. Quem sou eu para dizer se você deve vender ou não, se você deve comprar ou não? Quem sou eu? Ou seja, não coloque o pastor num lugar que não é dele. Existem muitos pastores que querem de fato ter uma igreja serviçal, uma igreja de baixo, mas isso não é algo que eu jamais quero na minha vida, pelo contrário. Se você tem que perguntar algo a alguém, você pergunte isso ao Senhor, e o Senhor fale ao seu coração, Ele testifica ao seu coração, mas não eu. Quem sou eu para dizer, eu sou humano igual a você, homem igual a você, ser humano igual a você, não há diferenças entre mim e você, diante dos olhos de Deus não há diferença. Eu sou tão pecador quanto você, fui resgatado como você, remido como você, não há diferenças. Então não coloque pastor num patamar acima. Não, eu vou lá porque o pastor vai orar, porque o pastor tem uma oração forte. Desde quando eu tenho uma oração forte? E desde quando existe oração forte? A Bíblia não fala de oração forte, mas a Bíblia fala da oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. Então não é a oração do pastor. A minha oração pode tanto quanto a sua pode tanto quanto a minha, ou talvez a sua possa mais do que a minha. Ou seja, não coloque pastores no lugar que não é deles. Não torne pastores semideuses. Não coloque pastores num pedestal idolatre. Isso é pecado, isso é idolatria, isso é errado. Ou seja, às vezes criticamos determinadas igrejas ou religiões por ter os seus ídolos, mas nós também temos os nossos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não idolatre pastor, nem aqui e nem qualquer outro pastor. Até mesmo aqueles que um dia trouxermos neste lugar. Por mais que abençoe a sua vida, seja bênção na sua vida, ou tenha um ministério abençoador, escreva livros e tenha uma palavra linda e maravilhosa, são homens tanto quanto você. Tome muito cuidado com isso. É um perigo que corremos nos dias de hoje. Tome cuidado com idolatria. Temos que tomar muito cuidado com essa situação. E por fim, uma palavra mais voltada para a liderança da igreja. A liderança precisa ser qualificada. E liderança é qualquer pessoa, eu não estou falando dos cabeças apenas, é qualquer pessoa que serve na igreja. E quando nós estamos aqui, por exemplo, temos facilitadores lá no Ministério Infantil. Para eu ensinar uma criança, eu não posso fazer de qualquer maneira. E eu mais do que nunca falo isso, porque o meu chamado foi dado no Ministério Infantil. Desde criança,
sendo ensinado pelos professores, eu entendi qual era o meu lugar. Eu louvo a Deus pelos professores do Ministério Infantil, que foram eles que me fizeram ter sede e fome da palavra, ler a palavra, entender a palavra e entender qual era o chamado de Deus para a minha vida, desde pequeno. Desde pequeno. Então nós não podemos, é criança, conta lá qualquer coisa, conta qualquer historinha, fala qualquer besteira. Negativa, as crianças estão atentas. Hoje, por exemplo, terminei o culto, só para você ver a atenção da criançada, né? Hoje eu terminei o culto não, fiz a primeira parte aqui e saí, eu ia para a porta para cumprimentar as pessoas e estava lá o suco, e eu vi que era groselha, eu acho que agora também, e eu fui lá para tomar, né, enquanto o pastor Aurílio estava concluindo aqui. Então eu fui lá, tomei acho que uns 2 copos, depois eu ia para a porta, e o pessoal acaba lá tomar, às vezes quando eu chego já não tem mais nada. Então eu fui lá, molhar o bico um pouco, mas uma criança falou assim para a mãe no culto da manhã, falou: mãe, eu quero suco. Aí a mãe falou assim: mas o culto ainda não acabou. Mas a criança olhou para a mãe e falou assim: mas o pastor já está tomando. Ou seja, se o pastor já está tomando, eu também posso. É o exemplo. Então, queridos, eu vou ensinar uma criança, não pode ser de qualquer jeito. Eu preciso, não é qualquer história. Eu não conto de qualquer forma. Eu preciso me preparar para aquilo. Eu preciso me preparar para aquilo. Eu sou líder de um grupo pequeno, líder de uma célula, vou ministrar para os jovens, vou ministrar para os adolescentes, qualquer coisa. Eu vou ministrar a palavra, eu preciso muito saber o que eu estou falando. Contar aquilo de uma forma que as pessoas entendam aquilo que eu estou contando. Eu preciso me preparar na palavra. Liderança precisa se preparar na palavra. Presbítero precisa saber a palavra. Diácono, diaconisa precisa saber a palavra, conhecer a palavra, ter sede e fome da palavra, manusear bem a palavra. Um líder precisa conhecer a palavra e ensinar a palavra de Deus de forma correta. Não adianta nada eu trabalhar ou estudar ou preparar o melhor possível, mas durante a semana, nos grupos ou outras coisas, fazer de qualquer maneira, de qualquer forma, ou até mesmo contradizer aquilo que está sendo pregado aqui, ou eu chegar, e isso já aconteceu comigo, de chegar no domingo e pregar, e a pessoa falou: mas no grupo durante a semana foi ensinado exatamente o contrário. E aí, como assim foi ensinado o contrário? A gente tem que tomar muito cuidado, e tem que ter preparação para isso. Preciso ler. Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, uma pastora, ter teologia, ser formado. Não é isso. Mas eu preciso saber pelo menos o mínimo quando eu vou ministrar algo. Eu lembro sempre dos meus professores na faculdade, e eles falavam o seguinte: você vai pregar um capítulo daquele livro? Não tem como você pregar um capítulo daquele livro sem você ler o livro inteiro. Eu vou pregar Lucas capítulo 23. Para eu pregar Lucas capítulo 23, eu tenho que ler os 22 antes e o 24 também. Não tem como pregar um capítulo sem ler o livro inteiro. Não tem como eu ensinar algo sem saber o que está acontecendo, o porquê daquilo lá. Mesma coisa hoje que eu fiz. Vou falar sobre Balaão dos Nicolaítas. Eu preciso colocar para você, ensinar para você quem é Balaão e quem é Nicolau. Isso precisa acontecer. Tem que existir uma base, tem que ter um ensinamento, isso em qualquer coisa. Principalmente a liderança, aqueles que exercem função de liderança ou de ensino na igreja, precisam se qualificar, precisam ser preparados. Então, para sermos uma igreja bíblica, queridos, há necessidade de que haja preparo da sua liderança, preparo daqueles que ensinam. Para sermos uma igreja bíblica, nós precisamos ter um ensino forte, de qualidade, com base, com substância. Para sermos uma igreja bíblica, nós precisamos de pastores ou pregadores que entendam a palavra, mas nós precisamos de pessoas que também
leiam a palavra e se voltem para a palavra. A regra de fé e prática é a palavra de Deus. A nossa igreja precisa ser conhecida como uma igreja bíblica. Que as pessoas, ao saírem deste lugar, uma das perguntas que fazemos no vídeo é: o que as pessoas saem falando daqui? Eu não sei exatamente o que elas vão sair falando daqui, mas uma das coisas que eu espero que as pessoas saiam falando daqui é: essa igreja prega a palavra de Deus, essa igreja ensina a Bíblia, essa igreja ensina a Bíblia como nunca, essa igreja esclarece a palavra de Deus. Eu entendo a palavra de Deus através da pregação dessa igreja. As pessoas, quando assistirem às nossas transmissões, ouvirem as pregações, elas precisam entender a palavra de Deus e elas precisam declarar isso: olha, eu quero que você assista este vídeo, eu quero que você assista esse culto, eu quero que você assista essa mensagem, porque você entende. É isso. A igreja precisa ser conhecida dessa maneira, uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, que não atrapalha o que o Espírito Santo está querendo colocar, não deturpa a palavra, mas é uma igreja que ensina, que abre a palavra, que traz clareza à palavra de Deus às nossas vidas. É isso que nós precisamos. A nossa igreja precisa ser conhecida assim, reconhecida dessa forma. As pessoas, ao assistirem, as pessoas ao entrarem ou saírem daqui, as pessoas que são membros daqui, têm que ter isso, esse entendimento. Essa é uma igreja bíblica, que prega e que zela pela palavra de Deus, ainda mais no mundo em que nós estamos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos ajude a ser assim e a continuar assim. Falei hoje pela manhã, repito agora: eu não sou eterno. E esse é o 8º ano meu aqui. Não sei quantos anos ainda mais. Mas independente de mim, da minha presença aqui, um dia, se eu não estiver mais aqui, o conselho que trouxer um outro pastor para este lugar, que esse pastor seja muito melhor que eu. Não porque ele é mais carismático, mais sorridente, ou mais brincalhão, ou mais dinâmico, não. Que ele seja mais bíblico. Que ele pregue mais a Bíblia. Porque carisma vai e vem, mas palavra de Deus não se brinca. E por um ensinamento errado, deturpado, qualquer pessoa pode ir para o inferno. Tome muito cuidado com isso, né? Quando vocês olharem para qualquer pastor, não olhem para o carisma, ou olhem para o sorriso, ou para o dinamismo, ou para as brincadeiras. Olhe para a palavra. Esse pastor prega a palavra. É isso que precisa, sempre. Qualquer pessoa que ocupar este lugar, que seja um pregador da palavra, e que você não tenha dúvidas de que é a palavra de Deus que está sendo pregada, explanada ali, diante dos seus olhos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa noite e por essa palavra. Nós vivemos num mundo tão complicado, e a igreja tem crescido, mas sabemos a que preço. Existe hoje uma banalização da tua palavra, uma mensagem superficial, uma pregação simplória. Muitas igrejas canta-se muito, fala-se muito, testifica-se muito e prega-se pouco. Muitas igrejas pega-se um texto fora do contexto, com pretexto, e ensina completamente errado a igreja. Muitas coisas estão sendo inseridas e ensinadas e não pertencem à tua palavra. Há muita deturpação da tua palavra nos dias de hoje. Há muita coisa errada, muitos ensinos estranhos, muitas coisas sendo ensinadas como verdade, mas não são verdade. Que a nossa igreja, ó Deus, seja uma igreja sempre bíblica, voltada para a palavra, com entendimento da palavra, com ensinamento da palavra.
uma igreja que realmente, onde as pessoas têm sede e fome da tua palavra, que se voltam para a Bíblia, para entender o que a Bíblia diz, como a Bíblia diz. Que a gente, ó Deus, possa realmente estar interessado naquilo que o Senhor tem a nos ensinar, como o Senhor quer nos ensinar. Que as pessoas que ocuparem este lugar, quer sejam dessa igreja ou que vierem aqui para ministrar, que não desviem da palavra de Deus, mas que ensinem integralmente a tua palavra e que a gente se paute nela para viver. Não permita, ó Deus, que ensinos estranhos entrem nessa igreja e que a igreja seja levada de um lado para o outro, mas que a igreja sempre preze e zele pela tua palavra. Essa é a minha oração. Ó Deus, que as pessoas tenham sede e fome da tua palavra. Ensine, ó Deus, a cada um de nós a sermos pessoas disciplinadas, a lermos, a estudarmos, a nos voltarmos para a tua palavra e entendermos o que ela tem a nos dizer, o que ela tem a nos falar. É assim que nós oramos, Deus. Instrua a tua igreja, ensine a tua igreja, promova em nós fome e sede pela tua palavra e pelos teus ensinamentos, e que a gente seja conduzido e ensinado sempre pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.